Demorando hoje. Aí, que começou. Olá, muito obrigado pela presença de todos. Nós estamos hoje no quarto encontro do Núcleo de Estudos e Pesquisas Socioambientais. E como todos já sabem, esse primeiro momento é para a gente compartilhar um pouquinho dos trabalhos dos pesquisadores, de colegas que atuam na área, até para a gente poder começar a entender um pouco mais cada um dos trabalhos, cada pesquisa, e aí estabelecer as parcerias necessárias e pensando junto em projetos e outras ações. Agradeço a presença de todos vocês. Nós estamos aí nesse ritmo aí, em média uma palestra por mês, está coincidindo de ser a última segunda-feira também do mês, e no próximo encontro a gente vai avisar vocês por e-mail, já temos a definição dos palestrantes e espero que vocês aproveitem aqui a fala de hoje, o bate-papo e a conversa. Hoje nós contamos com a presença da professora Luciana Segura Andrade, e ela que eu posso dizer, pessoal, que é uma das, vou dizer, precursoras do tema aqui em Turama, e também de trabalhar esses assuntos ambientais dentro da UFTM. Né? É a professora que chegou logo no início da instalação do campus aqui na cidade e conhece muito bem algumas questões e desenvolveu pesquisas logo no início, então acho que tem muito para compartilhar conosco. Ela é formada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em Biologia Animal pela Federal de Santa Maria e doutora pela Unesp de Botucatu, né, professora? Isso. Ela possui muitos anos de experiência como professora do ensino fundamental, ensino médio, professora do ensino superior, é especialista aí na área de zoologia. Tem muitos trabalhos relacionados à divulgação científica, eu acho que ela vai falar um pouquinho aqui para a gente. Então, de antemão, já agradeço a sua presença, Luciano, a sua fala e Obrigada, a sua professor. palestra. Espero que Obrigada, todos professor. aproveitem. Bem-vindo a todos. Quando o Job falou assim, o que você acha de fazer uma palestra da zoologia? Eu falei, nossa, com certeza, vamos deitar e rolar na zoologia e falar o porquê da zoologia, né, gente? Porque a gente sempre vê assim, a zoologia é cheia de bichinhos, tudo muito bonitinho, e eu vou entrar nessa questão hoje de falar desse bonitinho, né, da gente se preocupar tanto com animais em extinção, mas aí não está a única preocupação, existem outras preocupações que eu acho que são tão preocupantes, são tão piores quanto são tão ruins quanto a extinção em si, né? E quando eu falo em zoologia, gente, eu falo em conservação e recursos animais, estudo de conservação dos animais e desses recursos animais. Para conservar esses animais, né, para manter esses animais numa população, a gente precisa conhecer muito além da forma, mas a gente precisa saber o comportamento, entender como o ambiente interfere na vida desses animais e como outros animais também interferem na vida deles, né? Então, quando a gente fala em zoologia, né, existe uma corrente que foi até comentada pela professora Fernanda, né, da fofozoa. Quando a gente fala em zoologia, todo mundo lembra assim do ursinho panda, das baleias, de golfinho, né, de felinos. É muito comum os alunos chegam até a mim falando assim, professora, eu quero trabalhar com urso panda. É o primeiro ano que eu trabalhei na UFTM, que eu estive aqui na UFTM, que eu falei que era professora de zoologia, já começaram a chegar os alunos e eu nunca vou esquecer de uma aluna que falou assim, professora, eu quero trabalhar com pandas. Eu falei, putz, o que eu vou fazer agora? Porque eu não posso falar para ela, olha, não tem condições, você está no lugar errado. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso desestimular desse tanto, né? Então, é possível? Sim, é possível, mas você vai ter que percorrer outros caminhos. Mas o que a gente vê é que todo mundo que se aproxima da zoologia quer essa fofozoa, né? Quer trabalhar com os animais mais bonitinhos e tal. E o grande problema da zoologia, da conservação dos animais, não está na fofozoa,
nojozoa, está na nojozoa, né? É esse o principal problema conservacionista, porque as pessoas querem destruir aqueles outros animais que não são os fofinhos. E hoje é dado uma atenção muito grande para esses fofinhos, né? Então, principalmente mamíferos e aves, né, os nossos olhos estão sempre em cima desses. Se a população está reduzindo, se eles estão ameaçados de alguma forma por falta de alimento ou por predadores, né? Mas aqueles que são mais asquerosos, digamos assim, a galera não lembra. E aí que está morando o perigo, né? Porque muitas vezes são base de cadeia alimentar, ou são renovadores de nutrientes, né? E são fundamentais na teia alimentar como um todo, né? Então, a zoologia, gente, ela vai incluir não só a fofozoa, mas zoo significa animais, e vai incluir diversos outros animais, né? Também queria ter um jardim com sapos, Maria José. Eu amo sapos, tá? Mas inclui animais como, muita gente nem sabe que é animal, gente nem considera como animal, assim como tem ser humano que não se considera animal, né? Tem muita gente que não considera que a aranha é um animal, verme. Quando eu vou falar de verme para os meus alunos, eles falam assim, nossa, mas é animal? É, gente, é animal, né? Então, a zoologia são todos aqueles seres pluricelulares, heterótrofo, né? Que possuem tecidos verdadeiros, somente as esponjas, os parazoários que não possuem esse tecido verdadeiro, e todos os outros estão inclusos dentro da zoologia. E aí a gente inclui os sapos, que a maior parte da galera acha que é nojento, que é asqueroso e espanta, sapos, rãs, pererecas, salamandras, aquela que a galera chama de... Esqueci o nome agora. Cobra cega, que a coitada não é nem cobra, nem cega, né? A Cecília, coitadinha. Escorpiões, o povo detesta, sempre mata, né? Aranhas, essa que tá aí na foto, a caranguejeira, então, nossa, é a mais temida e é uma das mais boazinhas também, né? Serpentes, a gente vai falar bastante sobre a importância dessas serpentes hoje, né? Lagartixas, aqui em Turama tem muita lagartixa de jardim, e a galera tem medo, mata também, né? E aí outros, tá, gente? Ratos são muito importantes, né? E aí eu vou falar até daqueles animais que eles têm um aspecto muito feio, a galera nem sabe que existe, então não tem esse nojozoa, mas quando olha e fala assim, nossa, é um mutante, né? O rato topeira pelado, baratas, morcegos também. Em Itorama tem muito morcego. E é um dos animais que a galera mais mata também, né? Ai, Lu, então quer dizer que a partir de hoje eu não vou mais matar nenhum desses bichos? Não, gente, pelo amor de Deus, que a gente não tá conversando sobre extremos e tudo tem o seu lugar, né? Então eu peguei alguns grupos que eu acho que são os mais, assim, temidos e que tem uma relevância muito grande, né, para falar um pouquinho sobre cada um deles, ok? Bom, quais são as grandes preocupações atuais em relação à preservação do ambiente hoje, gente? É a poluição do solo, do ar, da água, né? Então, essa preocupação é muito grande, desmatamento. E aí, junto com o desmatamento, entra a redução da biodiversidade e extinção de animais. E aí, gente, a gente sempre pensa, como eu havia falado, nas aves e nos mamíferos, tudo, né? Esquecemos dos animais asquerosos. Só que além da extinção, tem um outro problema muito grande, que eu acho que é tão ruim quanto a extinção, que é a superpopulação. E ao contrário do que a gente imagina, achando que assim, os animais, se morrer tudo, tá tudo certo, né? Gente, se tiver em excesso, também tá tudo errado, né? E muitas vezes a gente mata esses animais achando que vai exterminar e só acontece que aumenta ainda mais, né? Os animais, eles têm grande parte, isso eu falo por experiência própria, principalmente com crustáceos, né, que eles possuem uma plasticidade muito grande ao ambiente, e aquela população, quando ela sente que está sendo reduzida, ou que os fatores estão limitando a população, né, acontece, por exemplo, com escorpiões também, eles dão um jeito de aumentar essa população, né? Os escorpiões, quando eles percebem que a população está reduzida, as fêmeas começam a fazer partenogênese, ou seja, não precisa do macho para se reproduzir, e isso começa a aumentar ainda mais a população, né? Então, se tem um aumento de baratas, né, tem muita comida, vamos aumentar a população de escorpiões, né? Ou se não tem comida nenhuma, não tem ambiente para isso, né? Vamos também aumentar, porque senão a gente vai
a população inteira vai morrer, vamos aumentar essa população para tentar manter o equilíbrio, né? Então, existe extinção e superpopulação. E esse segundo, em especial, eu acho que é de extrema importância, a gente nunca pensa a respeito disso, né? Bom, quais são os mais discriminados? E aqui eu coloquei de 3 cores diferentes, por quê? A gente vai falar daqueles que a gente pode matar, né, quando estiver dentro de casa, daqueles que a gente tem que evitar, e daqueles que têm uma importância, uma relevância hoje maior ou menor, né. Apesar que eu não gosto de falar assim que a relevância é maior, mas existe uma maior preocupação, né. Então, as serpentes eu coloquei ali em laranjadinho, gente, porque não adianta. Quando a galera vê uma serpente, lógico que vai matar, porque o bicho tá ali, e, porque é peçonhento, né, porque pode matar um cachorro, pode matar uma criança, pode provocar muitas dores, ou até matar um adulto, né. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas serpentes, mas é um dos animais que a gente tem uma preocupação muito grande, né, porque eles são controladores de outras espécies e porque hoje eles estão sendo bem visados na medicina, tá? Vamos falar sobre lagartixas, sapos e morcegos, né, que também estão dentro de casa, e esses eu não consigo entender nada porque que as pessoas matam, porque eles não fazem mal nenhum, esses bichinhos, né, mas a gente vai falar a respeito deles, e eu entendo que tem um certo lado asqueroso, não quero que entre na minha casa, não vai entrar, vamos falar a respeito disso, né. E dos insetos, em geral, e de mais 2 artrópodos, que são as aranhas e os escorpiões, que são extremamente temidos e que também tem muito em Iturama, né? E a gente tende a fazer um controle populacional disso daí. Bom, mas Lu, para que servem esses insetos, essas aranhas, esses escorpiões, né? Gente, dentre esses insetos, muitos deles são decompositores. Eu vou falar do que a galera tem mais nojo, que são as baratas, né? Barata é decompositora de restos orgânicos e ela faz parte da dieta de outros animais. Então não posso matar? Sim, tá dentro da sua casa, você pode matar. Você tá andando na rua e viu uma barata? Mata, mas ninguém vai ficar entrando no bueiro para ficar matando barata no bueiro. Se tá começando a entrar dentro de casa, né, utilize meios para que essas baratas não entrem dentro de casa. Eu gosto de usar um desodorizadorzinho nos ralos, já evita muito que elas venham, porque o cheiro é muito forte para elas. Então, na minha casa, normalmente não tem barata, justamente por causa desses desodorizadores. Mas é só impedir a entrada, né? E aranha tem importância, né? Antes de falar das aranhas, deixa eu falar de mais um inseto. Mosquito, pernilongo. A galera fala assim, você não mata um pernilongo? Você não mata uma formiga? Lógico que eu mato, gente. Está dentro da minha casa, né? E nesse ambiente está me fazendo mal. Mas eu não vou ficar matando, assim, à torta e à direito, uso alguns veneninhos e tal. Não tem problema tão grande, né? Não tem legislação para esses invertebrados e não tem problema nenhum de matar esses bichos, tá? Eu entendo que a gente não gosta porque pica, machuca, dói, coça e etc. Não tem problema nenhum de matar. A gente não precisa ser assim esse extremo, não. A casa tá cheia de pernilongo, deixa os pernilongos lá. Mas existem meios de a gente evitar que eles cheguem até a nossa casa. Então, sempre zelar por esse meio de evitação, né? Aranhas também sempre chegam em casa, né? Principalmente quando tem jardim, mas essas aranhas são bem importantes para controlar a população de grilos, e esses tempos atrás a gente estava com uma superpopulação de grilos, né? Aí a galera fala, tem grilo, mas daí você mata a aranha, então calma aí, afinal de contas, o que você quer, né? Você está reclamando dos grilos, mas mata as aranhas, mata a lagartixa, mata isso, mata aquilo. As aranhas são controladoras populacionais, e é lógico que tem aranha que você não tem condições de deixar em casa, né? Mas de repente, gente, tem uma aranha que faz uma teinha lá no cantinho da porta, né? E que ela saltita entre um pedacinho e outro da teia, por que às vezes não deixá-la, né? Porque essa aranha é um exemplo de papa-mosca e ela se alimenta de insetos e ela vai fazer um grande controle populacional dos insetos da casa, tá? Então é sempre bom deixar algumas aranhas em casa, né? Mas a minha casa vai ficar cheia de teia de aranha. Gente, ela usa aí uma semana, 15 dias uma teia, daí ela sai. Então pode ir na limpeza, pode destruir, ela constrói uma nova, tá bom? Não tem problema nenhum. Não precisa ficar deixando aquelas teias pro resto da vida que elas nem vão utilizar, tá? Aí, escorpiões.
Ufa, né, jovem? E escorpiões, gente, mesma coisa. Tá dentro da minha casa, eu vou ser a primeira a matar esses escorpiões, não vou ficar cuidando, né? Mas a gente também tem que lembrar que eles também são predadores de insetos, em especial de baratas. Escorpiões amam baratas, né? E as baratas, elas, quando elas começam a entrar em casa, gente, é que os escorpiões também começam a entrar, porque eles estão atrás de comida. Então, olha só, tudo é reação de evitação. Você evitou a barata, consequentemente, já não vai ter escorpião dentro de casa, porque não vai ter comida dentro de casa, né? Ele não vai querer ficar se expondo aí, ainda mais que escorpião é um animal que ele tem hábito noturno, né? E ele é medroso, não tem por que ele ficar se expondo tanto à predação, né? Então ele sabe que se ele chegar perto de um ser humano ele vai morrer, né? É predador. Mas existe condições da gente controlar esses animais. Viu dentro de casa? Não tem problema nenhum, vai e mata, né? Bom, e aí, gente, então, a gente falar de invertebrados, é lógico que essa matança não pode ser indiscriminada, mas é natural que mate uma barata, uma aranha, um escorpião, né? A gente não pode julgar ninguém por isso. E aí, quando a gente chega nas serpentes, gente, eu falo assim, nossa, a gente mata porque o bicho é peçonhento, né? Porque o bicho morde, etc. Gente, mas a gente tem o costume de tudo aumentar, sabe? De intensificar demais as coisas, né? A gente fala de serpente que é peçonhenta, a gente se restringe a um grupo muito pequeno de serpentes que são peçonhentas, porque a grande maioria não é. A grande maioria não faz nada. E, na verdade, gente, as serpentes que são peçonhentas, elas não têm interesse de morder porque elas vão gastar a peçonha. E essa peçonha é para alimentação. Se ela gastar essa peçonha com um predador dela, né, ou tentando se defender de alguma maneira, ela sabe que ela vai ficar sem alimento, né? Tem uma pesquisa bem recente, agora de 2019, de alguns pesquisadores lá da Federal da Bahia, e eles falam que a serpente tem um controle absoluto do quanto de toxina ela ainda tem. Tanto é que ela nunca injeta tudo quando ela vai atacar, para se defender. Ela injeta uma pequena quantidade, porque ela precisa para se alimentar, né? Então a gente costuma colocar o bicho assim como ele é extremo da maldade, mas muitas vezes ele não é, né? E essas serpentes elas servem também para controlar o aumento populacional de outros animais, tá? São poucas as serpentes que se alimentam de insetos, assim, tem, mas são poucas as que se alimentam de insetos. Muitas delas, gente, se alimentam de minhocas, de vermes, de lesmas, caramujos, né? Essa daqui, ela é uma dormideirinha, uma espécie de dormideirinha, né? E eu acho linda ela tentando atacar o caramujo, assim, nossa, porque parece que ele vai sair correndo, né? Coitado, é lento, feito não sei o quê, né? E é uma das serpentes que é muito agredida na agricultura, né? E, na verdade, elas só fazem bem porque elas acabam com as pragas da agricultura, né? Esses dias eu estava conversando com um senhor que tem uma horta, um lugar que eu corro, e ele falou assim, nossa, sempre aparece serpente aqui. Eu falei, o que o senhor faz? Ele falou assim, um dia eu vi elas comendo as lesmas, daí agora eu não mato mais. Eu falei, ai, que fofo, graças a Deus. Essa daqui é uma dormideirinha, tá? Vou mostrar uma outra dormideira, tá? Essa não é uma dormideira, mas ela não é brasileira. Essa é uma colubride, mas ela não é brasileira, tá? Vou mostrar uma outra que a gente tem aqui em Iturama, que é muito comum de ser encontrada, tá? E aí, quando a galera me pergunta sobre essa alimentação, essas daqui, gente, elas nem têm peçonha para colocar no caramujinho, nem nada, né? Elas atacam, por isso que ela fica um tempão assim em cima, porque tem que ser um ataque bem certeiro, né? Porque o caramujo pode entrar na concha e ela não consegue abrir, gente, a concha, tá? Quando ela vai se alimentar, ela se alimenta da parte mole, né, do caramujo, e aí ela cospe a conchinha para fora, não faz digestão dessa conchinha, tá? Mesma coisa quando ela vai se alimentar de ovo, né? Ela quebra o ovo dentro da boca para não escapar absolutamente nada, e depois ela coloca só a casca do ovo para fora. Deixa eu ver quem que escreveu aqui. Ai, meu Deus, não sei como a Lu fala assim, uma dormideirinha. Olha, Ingrid, eu já ensinei colegas de trabalho a gostar desses bichinhos, tá? E eu não vou falar o nome do colega de trabalho, mas ele falou assim que vai até ter um terrário para ela, para colocar comida e colocar água. Olha só, tá? Não vou falar o nome do colega de trabalho, prometo que não. Olha lá, gente, olha sorrindo, que coisa mais linda, gente. Não tem como não ser fofa desse jeito, né? Eu acho que também faz parte dos fofozoa. Adoro.
Olha só, falando no meu colega, que eu não vou citar nomes, né? Um colega meu me mandou esses dias um vídeo falando assim, Lu, ela voltou para minha casa, né? Eu falei assim, olha, meu amigo, ela gostou daí. Ele falou assim, eu tirei ela do calçada, né? Coloquei ela no terreno do lado e ela voltou. Essa daqui é uma dormideirinha também, né? Muito comum aqui em Iturama. Adora jardim, gente. Ela come minhoca. Já tive uma que estava machucada, peguei, coloquei ela num terrário até ela cicatrizar bem certinho. E eu alimentava, teve um dia que eu alimentei ela com barata, ela comeu, mas eu achei que ela não curtiu muito, não. Aí das outras vezes eu comecei a procurar minhoca, né? Um dia achei lesma para dar para ela, lesma ela adorou, né? Não tem que gestar nada depois das lesmas, né? Então, esse é um animal muito importante porque ele é controlador desses outros pequenos animais que às vezes são perturbadores, né? E é muito interessante, gente, porque elas também fazem galerias no solo, assim como as minhocas. Então, elas ajudam na fertilidade do solo, uma vez que faz movimentação de matéria orgânica, tá? Ah, olha, eu não ia falar o nome do professor, né? Quem visse conseguisse ver a foto do professor que tivesse visto, né? Ah, olha, criança, gente, quando a gente fala sobre serpentes, a priori elas têm medo porque os pais têm medo, né? Mas eu tenho experiência em levar serpente para as crianças e elas se apaixonam, né? Até quando esses animais estão fixados, eu gosto de dar na mão da criança para a criança sentir peso, ter uma noção de textura, né? Muitos falam que é gelado e tal, mas para ver que todas elas são diferentes, né? E muitas vezes elas acabam entrando em casa, gente, porque tá com sede, nessa época principalmente, que a gente tá com ausência de chuvas, né? Elas acabam indo para dentro de casa por conta da água. Então, quem tem cachorro, ou quem tem um cantinho com água ali que tá mais corrente e tal, elas entram por causa disso sim, tá? Ou entram por causa de jardim, onde vai ter minhoca, vai ter lesma, às vezes um jardim que tem uma maior quantidade, um maior teor de matéria orgânica, né? Elas podem entrar sim. Aqui na minha casa não entram mais porque os meus gatinhos não deixam, mas eu já tive algumas dentro de casa, inclusive que apareceram bem machucadas. Então, provavelmente elas foram via substrato, chegaram até aqui, né? E aí depois eu cuidei tudo, dei água, como o meu amigo queria fazer, né? Dar água, comida, e fica tudo certo. Muitas vezes o pessoal vê um bichinho desse machucado, gente, e fala assim, tomara que morra. Então termina de matar, né? Primeiro, que se tiver dentro da sua casa e você não gostar de jeito nenhum, não tem problema nenhum de você matar, né? O certo é não, né? Mas tudo bem, se você acha muito ruim, mata, fazer o quê, né? Mas quando você vê ela num ambiente natural, gente, não tem porquê, porque o bichinho tá seguindo a vida dele, né? Então você viu, aprecia, né, se você gostar, ou desvia o caminho se você não gostar e deixa ela seguir, né? Esses dias eu tava voltando de Fernandópolis e tinha uma jiboia atravessando a estrada. E aí o Rafa falou assim, nossa, tinha uma serpente. Eu falei, volta, 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 porque se ela estiver viva eu vou tirar ela da estrada. Voltei, ela tava sem pinção para poder pegar, porque por mais que a jiboia seja constrictora, não tem peçonha nem nada, ela aperta, ela machuca. Gente, animal, todos eles, é instinto, né, de defesa. A gente não pode falar, porque o bicho é traiçoeiro. Gente, ele tá se defendendo, ele não sabe o que vai acontecer, né? E ela estava machucada, eu falei, putz, se eu for pegar nela, ela vai querer me morder, porque ela já está machucada, né? Aí, na época, a gente tinha ido comprar uma broca de furadeira enorme, tamanho 20, assim, peguei ela com a broca de furadeira, tirei ela da estrada, e ela estava bem machucadinha, não tinha nada para fazer lá, não tinha condições de trazer para casa, e eu tinha água no carro, resolvi dar água. Gente, vocês não têm noção de como esse bichinho bebeu água. Ela bebeu uma garrafa praticamente inteira de 500 ml, ela bebeu, né? A mesma coisa aconteceu quando teve o circo aqui em Iturama, que os alunos, nossa, foram incríveis, e eu tinha acabado de dar aula disso para a turma, né, e eles falaram, me ligaram, eu estava com o pé quebrado, e falaram, professora, a serpente do circo está sofrendo maus tratos. Eu falei, gente, calma aí, que não é bem assim a gente falar, ai, tá sofrendo maus tratos, vocês têm que saber realmente se tá, né, tem que ter um laudo e tal. E aí eu falei assim, ó, chama ambiental, se eles acharem que ela tá sofrendo maus tratos, eu vou lá, não posso simplesmente chegar e falar assim, ó, eu vim aqui pegar a serpente, né?
E a ambiental foi lá, me chamou, porque na época também não tinha ninguém que trabalhava com silvestres aqui, né? Me chamou, eu falei assim, ó, realmente tá com maus tratos. A primeira coisa que eu peguei a serpente, gente, ela tava mole, né? Uma piton tinha 4 metros, mais ou menos, na época. Agora ela já tá imensa, linda, com 6 metros. E 6 metros e pouquinho já. E aí eu peguei, eu vi ela, senti ela mole, assim, a gente puxava a pele dela. E sinal claro de desidratação. Antes de fazer qualquer tipo de avaliação, querer abrir a boca do bicho e tal, eu falei assim, eu só preciso de um tanque com água, uma torneira, alguma coisa assim. Levei ela pro tanque, gente, ela ficou uns 10 minutos bebendo água. Então, é um processo de desidratação imenso que esses bichinhos sofrem, né? E aí, na época, eu tive que ir atrás de um veterinário para assinar laudo, porque eu não posso fazer isso, né? Ela ela estava numa caixa muito pequena, daí machucaram a boca dela, então ela estava bem machucadinha, a troca das escamas estava toda por desigual, então já é um sinal de sofrimento, né? Tati, pode se emocionar, não tem problema. Ingrid, se estiver dentro da sua casa, só manda para fora, tá? Fica bem longe de você. Deixa eu ver. Ingrid, liga para a ambiental. A polícia ambiental, a polícia ambiental daqui é muito boa, tá? Eles são bem capacitados. Tem o Cleiton da ambiental, que está sempre em contato comigo, toda vez que chega um bichinho machucado. Na verdade, eles ligam sempre primeiro para o doutor Zé Ribeiro, né? Aí o doutor Zé Ribeiro fala assim: olha, eu sou cardiologista, liga para a Luciana. Eu falo, gente, eu sou bióloga, eu não sou veterinária, mas cada um vai fazendo um pouquinho, né? Agora tem o Lucas aqui de Silvestres, é nosso aluno, inclusive, e já ajuda bastante, mas pode ligar para a ambiental, tá bom? Bom, e aí, gente, mas e por que manter as serpentes peçonhentas, né? Eu não sei se vocês já viram como é que funciona o trabalho no Butantan, né? E eles trabalham com N serpentes peçonhentas. E a galera acha que essa toxina, né? Esse veneno, eu gosto de falar peçonha por causa do aparelho inoculador, né? Que esse veneno serve só para soro. Então, serpente só salva quando ela morde. Então, não faz nada mais que obrigação. Eu já escutei isso. Gente, primeiro, só desmistificar uma coisa que acontece no Butantan, que eles falam assim que eles maltratam as serpentes. São super bem tratadas. Eu já fiz estágio no Butantan antes de queimar ainda o Butantan, antes de pegar fogo, né? Já faz um bom tempo. E elas são super bem tratadas, com uma dieta bem regular, né? Tudo muito limpinho. E eles têm um cuidado muito grande com essas serpentes na hora de retirar a toxina, fazem um bom rodízio, por isso que eles têm tantas. Porque o bicho fica estressado de qualquer maneira de perder toda a toxina e ele fica se sentindo indefeso toda vez que é retirada essa toxina, né? Então, eles fazem um rodízio muito bom. Agora, para que mais que serve, gente? Alguém de vocês já deve ter ouvido falar no Captopril. O Captopril é uma medicação utilizada para hipertensos, para quem tem problema cardiovascular, né? Eu tinha a filha de um amigo meu, que inclusive veio a falecer, faz acho que 3 anos, ela era cardiopata, e tomava Captopril, né? E aí um dia ele foi falar assim, eu vi na bula que ela é retirada da peçonha da jararaca. Eu falei, é verdade. Daí ele falou assim, nossa, você mostra uma jararaca para minha filha? E aí uma outra vez que eu fui para lá, eu peguei a da universidade e levei para ela. Eu falei, quem faz o seu remedinho é esse bicho aqui, né? Lógico, estava fixada, tudo, e ela viu e ela agradecia a jararaca, né? Porque era uma das responsáveis pela medicação dela. Então, por mais que as serpentes, elas têm toxina, são venenosas, né, são peçonhentas e tal. Por que, né, manter esses animais? Gente, porque são animais que ajudam a salvar vidas, sim, hoje na medicina moderna, né? Hoje até a água-viva salva vidas na medicina moderna. E é um tema para um outro dia. As cascavéis é a mesma coisa, gente. Tem um estudo feito com silegentide, que é com tumores cerebrais, né? E tem um pesquisador da Louisiana que pegou uma cascavel daqui, brasileira, né, porque existe crotalos no mundo inteiro, mas é uma crotalos brasileira, e estava fazendo testes com a peçonha de crotalos, né, em alguns ratinhos que estavam com tumor cerebral. E o tumor do ratinho se reduziu por completo. Olha, gente, isso daqui era no comecinho, desenvolveu, daí depois começou a tomar
a medicação, né, feita à base da peçonha de crotalos, e aí começou a reduzir até que desapareceu por completo, né, e é uma medicação que está em estudo, ainda está em avaliação, se não me engano já está na terceira fase de avaliação, já para ser utilizada em seres humanos que têm tumores cerebrais, né, e aí a importância tão grande de preservar esses animais, né, de preservar uma cascavel. Cascavel, gente, é uma das que menos tem perigo, eu digo, porque elas avisam que elas estão ali, né? A jararaca, ela normalmente se achata no chão, porque ela é bem medrosona, né? Então ela se achata e muitas vezes a gente pisa nela, né? Então a mordida acontece porque pisaram nela, né? A cascavel, ela já é mais assim, quero mostrar que eu sou nervosa. Então ela avisa com chocalho que ela tá ali. É só sair de perto, né? É lógico, tem outras que não avisam, mas também não tem nenhuma que corre atrás, né? Tem gente aqui em Turama que fala que a caninana corre atrás, né? Gente, caninana vai muito atrás de vibração. Então, às vezes, ela acha que é uma presa e ela vai atrás, né? Mas uma, que ela não tem peçonha nenhuma, né? E outra, que se você parar, ela para na hora, porque a visão dela é muito falha. Então, ela não vai saber onde você tá. Né? Lógico, quando você vê uma serpente, gente, nem precisa sair correndo. Você pode ver ela e sair de ladinho, que ela não vai ficar correndo, não vai querer te atacar, né? Esse começo de ano eu tirei férias, melhor não arriscar. Esse começo de ano eu tirei férias e fui para uma casa de campo, assim, né? E a gente chegando lá, eu já encontrei uma jararaquinha, né? E aí, meus filhos falaram assim, mãe, que serpente que é? Eu já sabendo que eles não iam me deixar filmar, fotografar, nem nada, eu falei assim, é uma dormideira. E comecei a filmar e fui atrás da jararaquinha e ela correndo desesperada, né? Aí depois a Laís falou assim, olhando as fotos, ela falou assim, mãe, não parece uma dormideira. Eu falei, era uma jararaquinha, mas era filhote, era só para a mamãe filmar. E aí hoje eu uso nas minhas aulas. Olha a super importância, gente, para os biólogos, usar nas aulas, né? Para mostrar comportamento, como o bicho é medroso, né? E a mamba negra, gente, essa daqui é uma das que ela sofre muito, né? Não tem no Brasil, mas ela sofre muita rejeição, porque é uma das mais peçonhentas e tal. E hoje as mambas, elas estão ameaçadas de extinção, porque quando no exterior, quando é feita a medicação, muitas vezes eles matam o animal, né? Aqui no Brasil, o Butantan só extrai e fica cuidando desse animal. Como esse animal, a mamba, ela era vastamente encontrada, né? A galera só tirava a toxina e matava o animal. E hoje essa toxina é utilizada para fazer uma medicação que é muito parecida com a morfina, né? E é utilizada principalmente em pacientes de câncer terminal que sentem dores intensas, né? É utilizada então a peçonha da mamba. E hoje a coitadinha está ameaçada porque a galera mata sempre achando assim, nossa, esse bicho vai matar todo mundo, né? Cassiano, é bem por aí. Quando a caninana começar a correr atrás, você para, né? Gente, serpente correu atrás, vai devagarzinho. Não vai correr, fica tranquilo, tá? Gustavo, eu correndo. Não, você não tem noção, Gustavo, que eu já fiz isso tantas vezes de correr atrás do bicho, porque às vezes eu vejo na trilha e falo, olha ali, e saio correndo atrás, sabe? E o bicho correndo de mim. É muito difícil eu conseguir filmar. Essa jararaquinha, eu tenho a filmagem bem bonita dela, né? Porque demorou para ela me ver. Aí quando ela me viu, ela zarpou e eu fui atrás dela, mostrando no vídeo, olha a minha intenção. Era mostrar todos os tipos de movimentação dela. Então eu tenho filmado o movimento retilíneo. E aí, quando eu comecei a abrir a passada para ela ir para um lado para o outro, porque ela sente por vibração, né? Ela começou a fazer movimento serpentiforme, é muito legal. Tem o vídeo da vida, assim. Bom, então não vou ficar falando só de serpentes, né? Porque tem gente que tem pânico de serpente, eu super me empolgo para falar de serpentes. Vamos falar a respeito das lagartixas, que tem um monte de gente que também não gosta de lagartixa, gente. Quando eu era pequena, eu chamava lagartixa de Kiki. De tanto que eu amava lagartixa. E eu tinha um monte na minha casa. A minha mãe fala que eu via uma lagartixa e eu queria dar um jeito delas irem para o meu quarto, né? E a minha mãe falava, não, elas não vão para o quarto, elas vão ficar aí. Lagartixas são fofas, gente. Olha esses dedinhos arredondados, né? Olha essa linguinha para fora. Lagartixas são lindas. Gente, no exterior, as lagartixas, né, do gênero geco, elas são criadas como pet. Né? Eu tenho uma colega que eu sigo ela no Instagram, que ela tem diversas lagartixas em casa e são criadas como pet. O que elas fazem de mal? Nenhum, gente. Mal nenhum. A não ser quando
de repente as coitadas vão atacar algum bicho e elas escapam do teto e caem em você, já aconteceu isso comigo, né, que dá aquele, ai meu Deus, caiu em cima de mim, né, elas não fazem mal nenhum, os bichinhos, ó, não tem dentes cortantes, né, são super pequenininhas, e elas auxiliam no controle populacional de aranhas, de baratas, de escorpião, né? Lagartixa come de todos os tipos de artrópodos e insetos, né? Ai, Ari, as lagartixas são muito fofinhas. Né? Não tenha pânico de lagartixa, mas eu também não posso falar isso, né, gente? Porque eu tenho alunos que têm pânico e eu tenho que ficar cuidando disso em aula, né? Eu tenho aluno que eu tenho que falar, ó, hoje eu vou dar aula de sapo, você pode sair da aula por causa das imagens, dos vídeos, né? Então, gente, quem tem pânico de sapo, daqui a pouco tem vídeo, tá? Ah, Yari, eu acho que é porque elas gostam de você. Se traz doença? Não, não traz doença para os gatinhos, Job, não traz, tá? Muitas vezes quem traz doença são animais que podem se alimentar de sangue ou ter contato com outro sangue, que daí pode transmitir o vírus da raiva, né? Mas as lagartixas, até parasitoses, elas são bem reduzidas de parasitose, são animais bem limpinhos, tá? E se alimentam também de restos de aves, né, gente? Em casa sempre é muito bom ter. Inclusive, para quem tem galinheiro em casa também é ótimo, porque galinha traz muito carrapato, né? Apesar de galinha controlar a população de escorpiões, elas trazem muito carrapatinhos e as lagartixas, elas também fazem esse controle. E os sapos, gente, também fazem controle populacional de insetos, de outros invertebrados, até de outros vertebrados, né? Nesse caso, eu coloquei um sapo que faz controle populacional de escorpiões, né? Esse daqui não tem no Brasil, mas os nossos sapos, aquele sapo cururu, gente, ele ama escorpião, tá? Não fiquem achando que sapo gosta só de mosquinha, gente. Ele come mosquinha quando tem mais nada para ele comer, porque mosca é muito pequeno para sustentar um sapo, né? Ele precisa comer um monte de mosca. Então, os sapos gostam de comer larvas de peixe, sapos gostam de grilo, gafanhoto, escorpião, aranha. E esses escorpiões e tal não vão chegar a atingir o sapo de alguma maneira? Gente, eles têm uma placa na boca que eles cortam já de imediato o ferrão, né? E no céu da boca deles é bem duro e o escorpião não consegue injetar a peçonha. Então, para eles não vai fazer absolutamente nada, tá? Tem algumas rãs que elas conseguem assimilar a peçonha desses escorpiões, né? E utilizar essa peçonha para fabricar um próprio veneno. E esse veneno, aí sim é veneno nas rãs, né? Eles ficam distribuídos no dorso do animal. Tá? Inclusive, essas rãs, muitas dessas, né, eram utilizadas antigamente pelos índios para colocar eles colocavam a ponta das flechas no dorso das rãs, né, para poder utilizar aquilo, usar aquela flecha para pegar um animal, alguma coisa assim, porque esse veneno acaba imobilizando a presa, né. Deixa eu ver. Ingrid, eu tenho um trauma infantil. Minha avó jogou um sapo aqui dó porque disse que trazia energia ruim. E olha só, né? Os japoneses já acham o contrário dos sapos, né? O japonês adora sapo e sempre coloca assim o popô do sapo de frente para a porta porque traz boas energias, né? Gente, sapo não traz energia ruim, coitado. Ele não mata cachorro, o cachorro que vai atrás dele, coitado, e daí ele tem que se defender. Ele solta um veneninho. Ele não mija, tá, gente? Tem gente que fala assim, sapo mija longe. Não, gente, ele tem glândulas de veneno na parte posterior da coxa e essa glândula, ela espirra veneno quando ele se sente ameaçado, mas é um espirrar assim, gente, 10 centímetros, não mais que isso. Mesmo porque esse veneno, ele é bem espesso, tá? Duda, eu já tive perereca de pet e eu acho a coisa mais fofa do mundo. Eu já tive umas pererecas bem lindinhas quando eu morava no Rio Grande do Sul, tá? Aqui tem alguns sapos que também são criados como pet no Brasil, gente. Eu não trouxe fotos deles hoje, não era muito o intuito, mas eu tenho foto de alguns sapos que são criados como pet no Brasil. Tá? Curaré, você fala, Fer? Eu chamo de cururu. E, gente, olha sapo se alimentando de serpente, tá? Esse daqui é um vídeo que eu peguei da internet, mas eu já vi isso no meio do brejo e eu não acreditei quando eu vi. E para falar que eu não vi sozinha, eu vi com um ex-aluno e agora é uma ex-aluna, mas na época ela era minha aluna também, inclusive daqui da UFTM, tá? Come de tudo, gente.
sapo é um bicho extremamente bravo, extremamente nervosinho, né? Teve uma vez que eu fui fazer coleta de serpentes com um ex-aluno meu, que já é profissional, tudo, né? E levei uma aluna daqui junto comigo, e a gente foi pro brejo coletar serpente. Não é a coisa mais fácil do mundo, viu, gente? É difícil, porque elas se escondem, né? E aí a gente estava saindo do brejo e eu iluminei assim e veio um brilho. Eu falei assim, olha, tem um sapo ali. E quando eu iluminei no sapo, fui para ver o que era, gente, ele estava comendo uma serpente. E eu não acreditei. Era uma falsa coral na época, daí a gente ficou observando e tal. Já ninguém mais tinha bateria de celular, porque já tinha ido com tudo, fotos e etc. E eu não fiquei com essa filmagem, não tive essa filmagem. Mas sim, sapos se alimentam de serpentes também, tá? Se alimenta de ave, gente, de ovo de ave, tá? Sapo tem um hábito alimentar muito amplo. Tá? Esse negócio que come mosquinha, gente, não é só mosquinha, ok? Ai, gente, os morcegos. Morcegos são lindos. Morcegos são fofos, né? Não, gente, a galera também detesta morcego, né? Mas hoje eu trouxe uma informação bem importante sobre morcegos. Gente, o hábito alimentar de morcegos é bem restrito, assim, a frutas, a néctar de plantas, alguns insetívoros, né? E aí a galera fala assim, ai, mas eles não chupam o sangue, né? Então vamos falar sobre esses morcegos que chupam sangue. Primeiro, eles não chupam. Eles dão uma mordidinha e começam a lamber, porque eles não conseguem chupar, tá, gente? Então, eles lambem, morcegos lambem. Né? Os caninos desses que são hematófagos são um pouquinho mais afiados e eles possuem uma saliva que ela amortece na hora, então a gente não sente absolutamente nada, tá? Olha, eu coloquei a população brasileira para vocês terem uma ideia, tá? Então, no Brasil, gente, a gente tem uma média de 178 espécies de morcegos, tá? Isso é um dado recente, feito, estimado pelo GPE, que é da Universidade Estadual de Maringá, e eles trabalham somente com morcegos, hábito alimentar e população de morcegos. Então, 178 espécies no Brasil. Dessas 178, 175 tem uma alimentação bem variada, assim. Então, tem alguns que são polinizadores, alguns que são frugívoros e alguns que são insetívoros, né? 2 são hematófagos, mas somente de sangue de aves. Ah, é diferente? Sim, é diferente. Sangue de ave é bem diferente de sangue de mamíferos, né? Para começar, que a célula sanguínea da ave tem núcleo, que nos mamíferos já não tem, né? Então, sim, tem um sabor muito diferente, é diferente sangue de ave. E apenas uma espécie que é hematófaga de mamíferos. Aí, gente, eu pergunto para vocês, aonde que vocês acham que estão esses hematófagos de mamíferos? Gente, estão numa mata fechada, estão ameaçados, sim, de extinção, né? Porque eles acabam sendo capturados por redes de neblina que a galera coloca, tudo. E a reprodução dele é super dificultada. Um morceguinho, quando ele tem filhote, ele tem apenas um filhotinho, né, para ele conseguir dar de mamar, e ele cuida desse filhotinho por aproximadamente 7 meses. Então, a população ela não aumenta tão rápido, né? E os morcegos hematófagos, como eles já estão numa população já muito reduzida, é muito difícil deles encontrarem parceiros, porque os morcegos, eles são monogâmicos, e normalmente eles ficam só aquele casalzinho só. Né? Então é muito difícil de ter uma proliferação muito grande. Mas por que cai tanto morcego em Turama? Na minha casa sempre cai e tem uma galera que vive me ligando, falando, olha, tem um morcego aqui, você tem condições de vir pegar? E eu vou, numa boa, pegar o morceguinho. Por que tanto, né? Gente, porque em Turama a gente não tem muitas árvores que dão frutos, né? E eles estão com falta de alimentação. Esses morcegos, teve uma vez que eu trouxe uma ex-aluna também para cá, para a gente fazer uma estimativa de quais eram esses morcegos que estavam aqui, né? E a grande quantidade aqui, gente, é polinizador frugívoro. E eles não estão conseguindo mais encontrar alimento suficiente, né? Além do que, como aqui tem poucas árvores, né? Eles acabam se confundindo com os postes, né? E acabam batendo em poste e caindo. Né? Eles têm um direcionamento, assim, apesar do sonar, eles têm um direcionamento precário em relação a fios e em relação a postes. Então, eles caem no chão. E aí, quando eles caem no chão depois de uma queda, dificilmente eles conseguem voar, porque eles usam os pés para conseguir dar um impulso de voo, né? Então,
quando você achar um morceguinho, primeiro, são transmissores de raiva? Sim, os hematófagos são transmissores de raiva. E assim como diversos outros animais, o morcego é um animal silvestre e que pode transmitir a raiva, sim, mas para isso ele precisa te morder, né? Eles não têm interesse em morder. Se você for pegar eles, é lógico que ele vai querer se defender de alguma forma. Mas coloca uma luva de borracha ou uma toalha. Eu coloco uma toalha de pano. Esses tempos atrás, a professora Vânia me chamou e eu fui lá na casa dela, coloquei uma toalha na mão, né? Eu não estava em casa e acabei indo direto lá. Peguei o morceguinho e coloquei numa árvore. Gente, é só colocar ele na árvore. Você vai colocar, ele vai subir um tantinho e vai achar um galho que esteja na horizontal para ele poder ficar de cabeça para baixo e impulsionar para ele poder voar. Então, é muito simples de salvar esses animais, né? Muitas vezes ele não consegue sair do chão e aí é molhado e, por fim, acaba morrendo, principalmente de hipotermia, porque eles têm uma dificuldade de armazenar calor também, tá? Então, são animais que têm uma importância muito grande e devem ser preservados e também não fazem mal nenhum. Né? Esse que está comendo uva ali na foto, ele não é daqui, tá? Esse vídeo foi doado por uma colega. Aqui eu tenho vídeo de um que come goiaba, que eu dei goiaba para ele. Mas eu acabei nem colocando porque ficou pesado demais o meu vídeo, eu preciso cortar ele e tal. Mas eu tenho isso daí. Estômago de sapo, é verdade, né, Ingrid? Sapo tem um hábito alimentar muito mais amplo do que de elefante, né? Maria José, eles amam mamão. Amam mamão. Esses dias apareceu aqui um tamanduazinho também, que eu dei mamão para ele. Bom, gente, e aí vamos voltar a falar daquela fofozoa, né? Que eu acho bem importante falar sobre isso. Por que a gente leva... Eu sou esse tipo de professor que fica levando beleza dos bichos, até nos bichos que não tem beleza. Então, hoje eu aposto que vocês começaram a ver lagartixa com outros olhos quando viu aquela linguinha de fora. Fala que não, Ari. Viu aquela linguinha, não falou que ela, ai, que lagartixa sexy, colocando a linguinha para fora? Certeza que sim, Ari, eu sei que você vai falar que não, mas lá no fundo você não quer abrir mão daquilo que você sentiu, né? Gente, a gente precisa mostrar a beleza da zoologia para que as pessoas tenham um senso de preservação, porque as pessoas só querem bem aqueles bichos que eles acham bonitinho. Por exemplo, olha, se tem um gatinho na rua perdido, se o gatinho tiver machucado, com ferida, sem pelo, ninguém quer. Mas se você leva para casa, dá banho, cuida, dá alimento e ele fica bonito com pelo vistoso, é fácil de doar. Né? A gente vê isso por animais de rua. Então, isso acontece com todos os outros animais, né? A partir do momento que eu falo assim, ó, eu vou dar aula de zoologia, todo mundo fala assim, sempre guina a zoologia na cabeça dos alunos. Gente, eu tenho que mostrar o lado mais bonito da zoologia para eles, até nos animais que não têm tanta beleza, para que eles gostem de fazer aquilo, para que eles tenham noção do preservar, porque eles gostam de estudar aquilo. Quando o bicho não é bonito, gente, eu tento mostrar o lado do comportamento, que o lado do comportamento sempre tem alguma coisa que é muito interessante, né? E aí a gente consegue captar mais alguém para poder salvar esses bichinhos. Se a Ari não gosta mais dos bichinhos, né? Ari, eu tenho certeza que você não vai matar as lagartixas, você só vai querer elas de longe, né? E esse daí que está passando é um ermitão, um Dardanus, né? Que também está ameaçado. Ele é uma espécie brasileira, é endêmica daqui do Brasil, Dardanus insignis. Está ameaçado de extinção. E não porque matam esse bicho em si, mas porque pegam as conchas do mar. E são conchas que são as preferidas por esse ermitão. Para quem não conhece ermitão, gente, ele não fabrica a conchinha em que ele está, e ele tem um abdômen molinho, né, bem sensível, e qualquer coisinha rasga. Então, assim que ele passa de uma fase de larva para jovem, ele começa a procurar conchinhas, tá? E não é qualquer concha, né? As espécies de ermitão têm conchas específicas, né, que eles gostam de pegar para poder carregar. Então, esse ermitão gosta de uma concha que seja leve, que seja grande, né? Pode ver que ela é bem grandona para ele, porque no momento da cópula entra macho e fêmea na mesma concha. Né? Então, ele gosta de uma concha leve e grande. E essas conchas aí, elas são super utilizadas, né, em decoração. A galera, quando vai pescar, vem na rede, tira da água, né?
E é um recurso que é muito importante para esses ermitões. E o Dardanus, ele está sofrendo ameaça justamente pela falta dessas conchas, né? E olha que bicho mais lindo, gente. Vocês viram que o olho é verde? Né, e que tem cílios, e nem precisa passar rímel para esses cílios ficarem empinados desse jeito, né? É lindo. Aí os alunos falam assim, nossa, mas crustáceo? Eu falo assim, vem cá que eu vou te mostrar um crustáceo, né? Quem que não se apaixona por um bicho lindo desse, gente, com pedúnculo ocular vermelho e branco, coisa mais linda do mundo, né? Que super trabalha se alimentando demais. Os ermitões têm uma função muito grande também no ambiente marinho, porque eles são decompositores, assim como a grande maioria dos crustáceos. Então é isso que eu tento passar para os meus alunos, para quem faz pesquisa comigo. Para quem ainda não me conhece direito, eu faço pesquisa com crustáceos, né? E tem um grupo de pesquisa aqui em Iturama, que é o GPEA. Trabalho com animais de modo geral, em trabalhos de extensão, com o Museu de Zoologia e Extensão da Ciência. Mas as minhas pesquisas são bem voltadas hoje para crustáceos. O que a gente está fazendo hoje em dia? A gente está fazendo coleta de camarões no Rio Grande, abaixo da usina hidrelétrica de Água Vermelha, acima da usina hidrelétrica de Água Vermelha, e agora vamos começar a fazer a estimativa de um caranguejo que foi encontrado no Rio Grande, que não tinha antes nenhuma notificação desse caranguejo. Eu fui passear esses dias e resolvi fazer uma coleta e encontrei um caranguejo chamado de Locarcinus, próximo à usina... Ai, falhou o nome da usina agora. Meu Deus, esqueci. Que fica ali na cidade de Fronteira. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome da... Marimbondo. Usina de Marimbondo. Então, eu olhei, fui para coletar camarão, encontrei caranguejo, falei, olha, não tem registro de caranguejo nessa região, vamos verificar o que está acontecendo, né? E aí, voltando a falar sobre aquela superpopulação, o problema da superpopulação, gente, aqui eu consegui mostrar para essa turma de alunos uma coisa bem interessante, né? Quando a gente começou a fazer coleta de camarões, a galera falou assim, e acima da usina vai ter bastante camarão, abaixo da usina não vai ter nada de camarão, né? Porque a usina destruiu o ambiente, etc e tal. E aí o que a gente encontrou é que a abundância de camarões é muito grande, tanto a montante quanto a jusante. Só que quanto mais a gente se distancia da usina, maiores são esses camarões. Então, olha só o que a gente está começando a inferir, a gente continua com pesquisa, colocando um período maior, procurando em outros pontos, né? Essa população de camarões, ela está se sentindo tão ameaçada, né, que as fêmeas, elas estão reduzindo o tamanho da maturidade sexual, ou seja, elas estão amadurecendo sexualmente mais cedo. E assim, elas começam a colocar ovos mais cedo. E consequentemente, eles não crescem mais tanto. Então, a gente tem dados de camarões bem abaixo da usina de Água Vermelha, da usina hidrelétrica de Água Vermelha, onde esses camarões chegam ao tamanho de quase o dobro dos camarões que chegam próximo da barragem. A mesma coisa acima da barragem. Só que eles estão numa população menor, e na usina eles estão numa população muito maior. Ou seja, eles estão muito mais abundantes, mas estão com tamanho reduzido, né? Então, é uma tentativa... É a população gritando, olha, tem algo acontecendo aqui sim, né? Não é porque eu estou abundante que não está acontecendo nada no local. Então, a zoologia, ela fala muito a respeito do ambiente para a gente, e ela dá diversos sinais, né? Os animais possuem comportamentos muito diferentes para todas essas situações, né? E é isso, gente. Quem tiver alguma dúvida, vocês podem me mandar e-mail, podem me procurar lá no Instagram, pode me procurar. Se quiser trabalhar comigo, pode vir trabalhar comigo, que a gente está sempre aumentando o tamanho do grupo. Queria agradecer a todos por vocês terem vindo. Eu fico bem feliz de dividir um pouquinho desse meu amor muito grande pela zoologia com vocês. Obrigada, Maria, de ter vindo.